Milionário que não podia ter filhos encontrou dois meninos órfãos, o que mudou sua vida para sempre. Naquela manhã abafada, em uma rua esquecida do centro histórico, um milionário conhecido por nunca se envolver com ninguém ouviu algo que não combinava com o silêncio do lugar: dois choros contidos vindos de uma casa abandonada. Ao atravessar aquele portão enferrujado, ele não fazia ideia de que estava prestes a confrontar a única dor que o dinheiro jamais conseguiu apagar. Dois meninos, um de 8 e outro de 9 anos, órfãos e unidos pelo medo, mudariam para sempre a vida de um homem que sempre acreditou que jamais poderia ser pai. O que começou como um simples gesto de ajuda logo se transformou em escolhas difíceis, sacrifícios silenciosos e um caminho sem volta, onde cada decisão exigiria coragem emocional e enfrentamento do próprio passado. Essa história se passa no Brasil, ao longo de um ano marcado por desafios reais, vínculos construídos aos poucos e reviravoltas que testam limites, valores e afetos. Nada acontece por acaso, e cada pequena atitude tem um preço. Prepare-se para uma jornada emocionante, cheia de conflitos, superações e descobertas que provam que família nem sempre nasce do sangue, mas do cuidado diário. Antes de continuar, curta o vídeo para apoiar essa história, escreva nos comentários de onde você está assistindo e se inscreva no canal para não perder nenhum capítulo dessa jornada que já emocionou milhares de pessoas. O calor daquela manhã de domingo parecia mais intenso do que o normal. O sol refletia nas fachadas antigas do centro histórico de São Paulo, deixando o ar pesado, quase grudando na pele. Augusto Valença estacionou o carro importado perto de uma rua estreita que quase ninguém mais frequentava. Não era comum ele passar por ali. Seus trajetos costumavam ser previsíveis, calculados, sempre entre escritórios modernos, restaurantes discretos e a casa ampla em um bairro nobre. Mas naquele dia, algo fizera reduzir a velocidade e parar. Augusto era conhecido no meio empresarial como um homem frio, metódico e extremamente bem-sucedido. Aos 50 e poucos anos, acumulava imóveis, investimentos e respeito. O que ninguém via era o vazio silencioso que ele carregava dentro de si. Desde jovem, sabia que não poderia ter filhos. Aceitara isso racionalmente, mas nunca emocionalmente. O tema era um território proibido dentro dele, cuidadosamente evitado. Quando desligou o motor, ouviu um som que não combinava com o abandono daquele lugar. Não era alto. Pelo contrário. Era um choro contido, quase engolido, como se quem chorasse tivesse aprendido que fazer barulho não adiantava. Augusto franziu a testa. Olhou em volta. A casa abandonada à sua frente tinha janelas quebradas, paredes manchadas de umidade e um portão enferrujado que rangia com o vento. Ele poderia ir embora. Pensou nisso por alguns segundos. Mas algo puxou para fora do carro. O cheiro de poeira misturado com lixo antigo invadiu seu nariz assim que empurrou o portão. Cada passo parecia ecoar dentro dele. Ao abrir a porta da casa, viu a cena que ficaria gravada para sempre em sua memória. Dois meninos estavam sentados no chão, encostados na parede. Um deles, o mais velho, aparentava 9 anos. Tinha os olhos atentos, o corpo tenso, claramente tentando parecer mais forte do que era. O outro, menor, devia ter uns 8 anos. Segurava um pedaço de pão ressecado com as duas mãos, como se fosse um tesouro. Quando viram Augusto, os dois se encolheram. A voz dele saiu mais baixa do que imaginava quando disse: "Calma." O menino mais velho se colocou levemente à frente do menor, num gesto instintivo de proteção. Aquilo atingiu Augusto de um jeito inesperado. Ele não lembrava da última vez que alguém se colocará à frente de outra pessoa daquela forma. "Eu não vou fazer nada. Só ouvi vocês", disse ele, sentindo a garganta apertar. O silêncio durou alguns segundos longos. O cheiro de mofo, o chão frio, a luz entrando torta pela janela quebrada. Tudo parecia pesado demais. O menino mais velho finalmente falou, com a voz firme para alguém tão jovem: "Meu nome é Lucas. Ele é o Pedro." Augusto assentiu devagar, como se estivesse diante de algo frágil demais para movimentos bruscos. "Eu sou o Augusto", respondeu, sem saber se aquilo significava alguma coisa para eles. Não disse mais nada. Não sabia o que dizer. Nunca soubera lidar com crianças. Observou os detalhes com atenção involuntária: as roupas sujas, os pés descalços, as marcas de noites mal dormidas nos rostos pequenos. Sentiu um desconforto profundo, misturado com culpa. Ele tinha tanto, e aqueles dois tinham quase nada. Depois de alguns segundos, perguntou com cuidado: "Vocês comem aqui?"
Lucas hesitou, mas respondeu com sinceridade simples: às vezes. Augusto respirou fundo. Olhou ao redor e percebeu que aquela casa não oferecia segurança alguma. Pensou em ligar para alguém, em chamar alguma autoridade, mas algo dentro dele travou. Não queria que aquele momento se transformasse em confusão, em medo maior para os meninos. De repente, falou quase sem pensar: eu vou voltar. Vou trazer comida. Cobertores. Pedro levantou os olhos pela primeira vez. Havia desconfiança, mas também uma esperança tímida. O senhor volta mesmo? Perguntou o pequeno. Augusto sentiu o peito apertar de um jeito que não conhecia. Volto. Eu prometo, respondeu com firmeza. Saiu dali mais rápido do que entrou. Ao fechar a porta da casa abandonada, apoiou a mão no portão e respirou fundo. O mundo parecia o mesmo, mas ele não era mais. Dentro do carro, ficou alguns minutos parado, olhando para o nada. Pensou em seus jantares silenciosos, na casa grande demais, nos fins de semana vazios. Aquela promessa simples já tinha um custo. Ele sentia isso com clareza. E, pela primeira vez em muitos anos, não quis fugir da sensação. Antes de ligar o carro, Augusto tomou uma decisão silenciosa. Aquela não seria apenas uma visita. Augusto não voltou para casa naquele domingo como de costume. Em vez disso, dirigiu até um supermercado grande, daqueles que ele raramente frequentava pessoalmente. Caminhou pelos corredores com o carrinho vazio por alguns minutos, sentindo um desconforto estranho. Não sabia exatamente o que comprar. Acabou escolhendo alimentos simples: arroz, feijão, pão fresco, leite, frutas, biscoitos. Pegou também cobertores baratos e uma garrafa térmica. Cada item colocado no carrinho parecia aumentar o peso da decisão que havia tomado sem planejar. Enquanto passava pelo caixa, percebeu olhares curiosos. Não estava vestido como alguém comum daquele lugar. O cartão passou sem esforço, como sempre. O dinheiro nunca foi um obstáculo. O problema era outro. Pela primeira vez, ele sentiu que estava comprando algo que não podia controlar com contratos ou números. Voltou para a rua estreita já no fim da tarde. O céu começava a mudar de cor, e o barulho da cidade diminuía. O portão enferrujado continuava no mesmo lugar, assim como a casa marcada pelo abandono. Quando empurrou a porta, encontrou Lucas e Pedro exatamente onde os deixará, sentados no chão. Os dois levantaram ao vê-lo, surpresos. Augusto colocou as sacolas no chão com cuidado. Abriu uma delas e começou a tirar os alimentos. O cheiro de pão fresco se espalhou pelo ambiente abafado. Pedro se aproximou devagar, os olhos atentos. Lucas observava tudo em silêncio, avaliando cada movimento. Augusto distribuiu a comida sem pressa. Não falou muito. Sentou no chão, algo que não fazia havia anos. A poeira manchou a barra da calça cara, e ele percebeu, com certo espanto, que não se importava. Os meninos comeram com cuidado, como se tivessem aprendido que comida precisava durar. Depois de alguns minutos, Augusto falou sobre coisas simples. Perguntou se iam à escola, se gostavam de desenhar, do que brincavam quando eram menores. As respostas vieram aos poucos. Lucas dizia pouco, mas com clareza. Pedro se soltava mais, falava rápido, contava detalhes pequenos, como o gosto do suco da merenda ou o barulho da chuva no telhado furado. Quando o sol já havia se escondido, Augusto deixou os cobertores e prometeu voltar no dia seguinte. Ao sair, sentiu algo diferente. Um tipo de responsabilidade que não se desligava ao fechar a porta. Naquela noite, a casa ampla de Augusto parecia ainda maior. O silêncio dos corredores o incomodava. Ele tentou jantar, mas desistiu após algumas garfadas. Sentou-se na sala, olhando para um quadro antigo na parede, e percebeu que não lembrava quando havia feito algo por alguém sem pensar em retorno. No dia seguinte, voltou cedo. Levou café quente e pão. Encontrou os meninos acordados. Lucas havia varrido parte do chão com uma vassoura improvisada. O gesto simples tocou Augusto mais do que palavras. Ele comentou que aquele lugar não era adequado para crianças. Falou sem impor, apenas constatando. Lucas abaixou o olhar, mas não respondeu. Com o passar dos dias, aquela visita se tornou rotina. Augusto começou a organizar o espaço aos poucos. Levou uma lâmpada nova, depois um colchão fino, depois uma pequena mesa usada. Cada melhora exigia tempo,
energia e explicações no trabalho. Ele começou a chegar mais tarde às reuniões, a sair mais cedo. Alguns funcionários estranharam. Ele não se explicou. Em uma dessas manhãs, levou os meninos para tomar café em uma padaria do bairro. O cheiro de café passado, o barulho de xícaras, o balcão antigo criaram um ambiente novo para eles. Pedro ficou encantado com o balcão de doces. Lucas observava as pessoas, atento, como se estivesse aprendendo um mundo novo. Augusto percebeu que aquela simples saída tinha um peso. Era a primeira vez que eles se sentavam em um lugar público juntos. Sentiu olhares, mas manteve a postura. Pagou a conta, limpou a boca de Pedro com um guardanapo, num gesto automático que o surpreendeu. Mais tarde, conversou com uma assistente social aposentada que frequentava a mesma igreja que ele. Falou de forma cuidadosa, sem detalhes desnecessários. Ela ouviu em silêncio, com atenção, e disse que ajudaria dentro do que fosse possível. Não fez promessas vazias. Apenas orientou os primeiros passos, deixando claro que nada seria simples. Augusto começou a entender que ajudar aqueles meninos exigiria mais do que boa vontade. Havia regras, processos, limites. Aquilo assustava e, ao mesmo tempo, despertava algo que ele não sentia havia décadas. Um senso de propósito que não vinha do sucesso, mas do cuidado. Enquanto isso, Lucas e Pedro começaram a mudar. O olhar de desconfiança dava lugar a pequenas demonstrações de confiança. Pedro passou a sorrir com mais facilidade. Lucas começou a fazer perguntas. Perguntas sobre trabalho, sobre escola, sobre como as pessoas viviam fora daquela casa. Augusto percebia tudo, mesmo sem comentar. Cada dia ao sair, sentia o peso da decisão aumentar. Mas, diferente de outros desafios da vida, esse peso não o afastava. Ele seguia voltando. A rotina começou a se firmar de um jeito que Augusto jamais imaginou possível. As manhãs, antes silenciosas e previsíveis, passaram a ter outro ritmo. Ele acordava mais cedo, preparava café em casa e separava parte do que levava para Lucas e Pedro. O cheiro do café forte preenchia a cozinha grande demais, e pela primeira vez aquele espaço não parecia inútil. No caminho até a casa abandonada, ele observava a cidade acordando, vendedores abrindo portas, ônibus cheios, pessoas apressadas. Tudo seguia igual, mas ele não. Ao chegar, encontrava mudanças sutis. Os meninos já não ficavam sempre sentados no chão. Lucas improvisara um canto organizado com os poucos objetos que tinham. Pedro passou a esperar pelo café com um sorriso aberto, sem esconder a alegria. Aquilo incomodava Augusto e, ao mesmo tempo, o empurrava para frente. Ele sabia que não podia se apegar sem pensar nas consequências, mas ignorar o vínculo já não era uma opção. Em um dos dias, decidiu levá-los para caminhar pelo bairro. Não anunciou como algo especial. Apenas sugeriu. Lucas hesitou, mas aceitou. Andaram pelas calçadas irregulares, desviando de buracos, passando por muros grafitados e pequenos comércios. O barulho da rua, o cheiro de comida simples vindo das lanchonetes, tudo era novidade para os meninos fora daquele limite invisível que haviam criado para se proteger. Augusto percebeu como Lucas observava tudo com atenção exagerada, como se estivesse sempre calculando riscos. Pedro, ao contrário, se distraía com facilidade, apontava para vitrines, ria de cachorros passando. Aquela diferença entre os dois ficava cada vez mais clara. Um aprenderá cedo demais a se defender. O outro ainda tentava ser criança. Eles pararam em uma praça pequena. Um senhor jogava dominó em um banco, enquanto uma mulher vendia pipoca em um carrinho antigo. Augusto comprou 2 pacotes. O estalo dos grãos, o cheiro doce no ar, a reação imediata de Pedro ao experimentar a pipoca quente criaram uma cena simples, mas carregada de significado. Lucas comeu devagar, como sempre, mas seus ombros estavam menos tensos. Com o passar das semanas, Augusto começou a resolver questões práticas. Comprou roupas simples, tênis adequados, mochilas usadas, mas em bom estado. Levou tudo sem alarde. Apenas colocou as sacolas no chão e deixou que eles escolhessem. Lucas agradeceu com poucas palavras. Pedro abraçou a mochila como se fosse um presente raro. No trabalho, os efeitos começaram a aparecer. Augusto passou a delegar mais, algo que nunca fizera com facilidade. Reuniões foram remarcadas. Um projeto importante avançou sem a presença constante dele, o que gerou comentários e olhares atravessados.
Um colega antigo tentou questioná-lo sobre as mudanças. Augusto respondeu de forma vaga. Não sentia vontade de explicar. Em uma manhã de quarta-feira, levou Lucas e Pedro à igreja do bairro. Não era um gesto religioso apenas. Era um ambiente seguro, conhecido. A assistente social aposentada estava lá. Observou os meninos à distância antes de se aproximar. Conversou com eles com cuidado, perguntou sobre gostos, rotinas, sem pressionar. Depois, falou com Augusto em particular. Explicou etapas, responsabilidades, limites. Claros. Nada parecia rápido ou fácil. Augusto ouviu tudo em silêncio, sentindo o peso real do que estava construindo. Naquela mesma semana, levou os meninos a uma escola pública próxima para buscar informações. Não prometeu nada. Apenas observou o prédio, o pátio, o som distante de crianças em aula. Lucas segurou a mochila com força. Pedro fez perguntas demais. Augusto respondeu o que podia, sem criar expectativas irreais. À noite, em casa, ele sentiu o cansaço de um jeito diferente. Não era o esgotamento dos negócios. Era físico e emocional. Sentou-se no sofá, afrouxou a gravata e ficou olhando para as próprias mãos. Pensou no controle que sempre tivera sobre a vida e em como agora tudo parecia incerto. Pela primeira vez, essa incerteza não o afastava. O assustava, mas também o mantinha presente. Nos dias seguintes, pequenos conflitos surgiram. Lucas questionou se Augusto realmente voltaria sempre. Pedro teve uma crise de choro sem motivo aparente. Augusto lidou com isso do único jeito que sabia naquele momento, ficando ali, ouvindo, sem prometer o que não tinha certeza de cumprir. Descobriu que presença constante era mais importante do que palavras bem escolhidas. A casa abandonada já não parecia a mesma. Mais limpa, menos fria. Ainda inadequada, ainda provisória, mas diferente. Augusto começou a enxergar aquele lugar não como um ponto final, mas como uma etapa. Não disse isso em voz alta. Guardou para si. Enquanto caminhava de volta ao carro em uma dessas tardes, percebeu que não pensava mais em sair daquela situação. Pensava apenas em como seguir em frente sem causar mais dor do que o necessário. Os dias começaram a ganhar uma cadência firme, quase previsível, e isso trouxe a Augusto uma sensação estranha de segurança. Ele passou a dividir a semana entre compromissos profissionais e o tempo dedicado a Lucas e Pedro. Já não improvisava tanto. Criou horários, ajustou rotas, reorganizou prioridades. A cidade parecia diferente quando vista por esse novo ângulo, como se cada rua tivesse agora uma função além do trânsito apressado. Logo cedo, Augusto chegava à casa abandonada com sacolas e café ainda quente. O cheiro se espalhava rápido pelo ambiente, misturando-se ao da madeira velha e da umidade persistente. Lucas ajudava a arrumar o que podia. Pedro falava sem parar, contando sonhos confusos da noite ou comentando algo que tinha observado pela janela. Augusto ouvia mais do que falava. Descobriu que escutar era uma forma de presença que não exigia explicações. A assistente social aposentada começou a aparecer com mais frequência. Não entrava impondo regras. Observava, fazia anotações mentais, conversava com os meninos separadamente. Depois, sentava com Augusto e explicava cada detalhe com calma. Falava sobre documentação, sobre rotinas, sobre a importância de estabilidade. Tudo exigia paciência. Augusto percebeu que dinheiro não acelerava processos humanos. Em uma dessas conversas, ela comentou sobre a necessidade de um espaço mais adequado. Augusto já pensava nisso, mas ouvir de outra pessoa deu peso real à questão. Ele passou a visitar pequenos apartamentos em bairros próximos, longe dos padrões de luxo aos quais estava acostumado. Andava por corredores simples, observava cozinhas pequenas, janelas modestas. Pela primeira vez, não buscava status. Buscava funcionalidade. Enquanto isso, Lucas começou a demonstrar interesse por desenho. Encontrava pedaços de carvão e rabiscava cenas da rua, prédios tortos, carros, pessoas sem rosto. Augusto notou aquilo em silêncio. Em um fim de tarde, levou um caderno simples e alguns lápis de cor. Não fez discurso. Apenas deixou sobre a mesa improvisada. Lucas demorou a tocar nos materiais, como se tivesse medo de estragar algo valioso. Pedro, por sua vez, se encantava com números. Contava moedas, perguntava preços, tentava somar valores das compras.
Augusto começou a envolver o menino nessas pequenas tarefas. Deixava que ele segurasse o dinheiro, conferisse troco, escolhesse frutas. Cada gesto simples parecia fortalecer algo invisível entre eles. No trabalho, as tensões aumentaram. Um projeto importante exigia atenção integral, e Augusto não estava presente como antes. Um sócio antigo demonstrou insatisfação, questionou prioridades, insinuou que ele estava perdendo foco. Augusto ouviu sem reagir. Pela primeira vez, não sentiu necessidade de se justificar. Apenas ajustou prazos, redistribuiu responsabilidades e seguiu. Em casa, o silêncio já não era absoluto. Augusto começou a deixar luzes acesas, mesmo sem necessidade. A televisão ligada sem volume, apenas para quebrar o vazio. Percebeu que aquelas mudanças refletiam algo maior. Ele já não queria voltar para um espaço completamente isolado. Em um sábado, levou Lucas e Pedro a um parque municipal. O gramado amplo, as árvores altas, o som distante de crianças brincando criaram um contraste forte com a casa abandonada. Pedro correu sem pensar duas vezes. Lucas caminhou devagar, atento a tudo. Augusto sentou em um banco e observou. Sentiu um aperto no peito ao perceber que aquela cena, tão comum para muitos, era inédita para eles. Mais tarde, comeram pastel em uma feira de rua. O cheiro de óleo quente, o barulho dos feirantes, a música tocando em uma barraca próxima formaram um cenário tipicamente brasileiro. Pedro se lambuzou. Lucas riu discretamente. Augusto limpou as mãos do menino com um guardanapo de papel, sem pensar no gesto. Só percebeu depois. Com o passar das semanas, surgiram pequenos conflitos. Lucas começou a testar limites. Questionava horários, reclamava de regras simples. Pedro ficou mais sensível, chorava quando Augusto se atrasava. Augusto sentiu dificuldade em lidar com essas reações. Em alguns momentos, pensou em recuar. Em outros, sentou no chão, respirou fundo e tentou entender. Uma noite, após um dia especialmente cansativo, Augusto ficou na casa abandonada mais tempo do que o habitual. O céu escureceu, o barulho da rua diminuiu. Ele sentou perto da janela quebrada, sentindo o vento fresco no rosto. Lucas se aproximou e sentou ao lado dele, sem dizer nada. Pedro adormeceu no colchão fino. Augusto percebeu que aquela presença silenciosa dizia mais do que qualquer conversa. Não havia garantias, não havia caminhos claros, apenas um compromisso que se fortalecia a cada dia. A mudança de endereço começou a ocupar os pensamentos de Augusto de forma constante. Ele não falava disso abertamente com Lucas e Pedro, mas cada visita a um apartamento simples deixava marcas invisíveis em suas decisões. Observava detalhes que antes ignoraria, a incidência do sol pela manhã, a proximidade de uma escola, o barulho da rua à noite. Nada disso fazia parte de seus critérios antigos. Agora, tudo importava. Em uma tarde quente, Augusto levou os meninos para conhecer um pequeno apartamento em um prédio antigo, mas bem cuidado, em um bairro popular. As paredes claras refletiam a luz, e as janelas davam para uma rua movimentada, cheia de comércio. Pedro correu de um cômodo a outro, imaginando possibilidades. Lucas ficou mais contido, tocando as paredes com cuidado, como se não quisesse se iludir. Augusto observou as reações sem interferir. Sabia que aquela mudança exigiria mais do que uma chave nova. Exigiria adaptação, confiança e tempo. Ao sair do prédio, não comentou nada. Apenas caminhou com eles até uma padaria próxima, comprou pão de queijo e suco. O gesto simples pareceu aliviar a tensão silenciosa. Nos dias seguintes, ele começou a preparar o terreno. Conversou novamente com a assistente social aposentada, organizou documentos, ajustou horários. Tudo avançava devagar, como precisava ser. Cada passo vinha acompanhado de dúvidas. À noite, sozinho em casa, Augusto se pegava olhando fotos antigas, lembranças de uma vida construída com esforço, mas sem partilha. Pela primeira vez, questionou se aquele sucesso fazia sentido antes de agora. Lucas passou a desenhar com mais frequência. Seus desenhos começaram a ganhar detalhes novos, janelas abertas, pessoas caminhando juntas, cenas menos duras. Augusto notou a mudança e decidiu levar o menino a uma papelaria. Comprou lápis melhores, folhas grossas, uma caixa simples de tintas. Lucas agradeceu com um aceno tímido, mas naquela noite ficou acordado até tarde desenhando. Pedro, por outro lado,
se interessava cada vez mais por números. Contava os degraus do prédio, os carros que passavam, os minutos até Augusto chegar. Em uma das visitas, perguntou quanto custava o apartamento que haviam visto. Augusto explicou de forma simples, sem entrar em valores exatos. Pedro fez contas imaginárias, somando e subtraindo com os dedos, como se aquilo fosse um jogo. No trabalho, Augusto enfrentou mais resistência. Um sócio antigo exigiu uma conversa direta. Questionou o tempo que ele estava ausente, insinuou riscos financeiros. Augusto ouviu tudo com atenção e respondeu com firmeza tranquila. Disse que estava reorganizando prioridades. Não deu detalhes. Não precisava. Aquela conversa teve um custo claro. Ele sabia que confiança profissional também precisava de manutenção. Em um domingo, levou Lucas e Pedro para almoçar em um restaurante simples de comida caseira. O cheiro de alho refogado, arroz fresco e feijão quente trouxe uma sensação inesperada de lar. Pedro comeu com entusiasmo. Lucas, mais reservado, pediu repetição de arroz. Augusto observou aquilo com um sorriso discreto, sentindo algo se acomodar dentro do peito. Após o almoço, caminharam até uma pequena livraria usada. Augusto escolheu livros infantis, cadernos de atividades. Não impôs leitura. Apenas ofereceu. Pedro folheava tudo com curiosidade. Lucas escolheu um livro de desenhos arquitetônicos antigos, sem entender exatamente por quê. Augusto percebeu ali uma conexão silenciosa com o mundo que ele próprio conhecia tão bem. À noite, de volta à casa abandonada, o ambiente parecia ainda mais provisório. As paredes descascadas, o chão irregular, o frio que entrava pelas frestas já não combinavam com o que estavam construindo. Augusto sentiu um aperto no peito. Não falou nada. Apenas ficou mais tempo, ajudou a organizar, arrumou cobertores. Em um momento de silêncio, Lucas perguntou se as coisas sempre mudavam assim, sem aviso. Augusto pensou antes de responder. Disse que algumas mudanças eram difíceis, mas necessárias. Não prometeu nada além do que podia cumprir. Lucas assentiu, como se entendesse mais do que dizia. Pedro adormeceu cedo naquela noite, abraçado à mochila. Lucas ficou desenhando a luz fraca da lâmpada nova. Augusto observou os dois, sentindo o peso real de cada escolha. Sabia que o caminho adiante exigiria mais sacrifícios, mais ajustes. Ainda assim, não cogitou voltar atrás. A ideia do novo apartamento deixou de ser apenas um pensamento distante e passou a interferir diretamente na rotina de Augusto. Ele começou a visitar o bairro com mais frequência, observando os horários mais movimentados, o som dos ônibus passando, o movimento das pessoas indo e vindo do trabalho. Reparava em detalhes que antes jamais chamariam sua atenção. A padaria da esquina que abria cedo, a farmácia que fechava tarde, a escola a poucas quadras. Tudo isso começava a formar um mapa mental que ia muito além de imóveis e valores. Lucas percebeu a mudança no comportamento de Augusto antes mesmo que qualquer palavra fosse dita. Passou a observar mais, a fazer perguntas indiretas, como quem tenta entender algo sem querer parecer curioso demais. Pedro, por outro lado, falava abertamente sobre como seria dormir em um quarto com janela de verdade ou tomar banho sem pressa. Essas falas simples atravessavam Augusto com força. Ele sentia alegria e medo na mesma medida. Com orientação da assistente social aposentada, Augusto iniciou ajustes mais concretos. Separou documentos, revisou papéis antigos, organizou compromissos. Descobriu que parte do processo exigia paciência, algo que ele sempre teve dificuldade em exercitar fora do mundo dos negócios. Em alguns dias, saiu frustrado de conversas longas e pouco objetivas. Ainda assim, não desistiu. No trabalho, a tensão atingiu outro nível. Um dos empreendimentos mais lucrativos exigia a presença constante dele em reuniões fora da cidade. Augusto recusou. Pela primeira vez em décadas, colocou limites claros. Um dos sócios reagiu mal, levantou dúvidas sobre sua liderança. Augusto ouviu tudo em silêncio e respondeu com firmeza controlada. Aquela decisão teve impacto imediato. Ele sentiu o peso da escolha, mas não voltou atrás. Enquanto isso, Lucas passou a frequentar a biblioteca pública do bairro com Augusto. Ficava longos minutos observando livros de arquitetura, prédios antigos, plantas simples. Não falava muito, mas levava os livros para perto, como se quisesse absorver cada detalhe. Augusto começou a conversar com ele sobre construção, ruas,
cidades. Não como professor, mas como alguém compartilhando algo que conhecia bem. Pedro continuava fascinado por números. Augusto passou a transformar tarefas cotidianas em pequenas lições. Contavam juntos o dinheiro do mercado, calculavam o tempo do trajeto, comparavam preços. Pedro se sentia importante, útil. Isso refletia no comportamento dele, mais confiante, menos ansioso. A casa abandonada já não suportava o que estavam vivendo. Em dias de chuva, a umidade aumentava, o cheiro se tornava mais forte. Pedro reclamava do frio à noite. Lucas fingia não se importar, mas Augusto percebia o desconforto. Em uma dessas noites, Augusto ficou acordado por horas, sentado em uma cadeira improvisada, ouvindo o barulho da água escorrendo pelas telhas antigas. Pensou na própria infância, em como sempre teve um teto seguro, mesmo sem afeto. Aquela comparação o incomodou profundamente. Em um sábado de manhã, Augusto levou os meninos novamente ao apartamento que mais lhe agradara. Dessa vez, caminhou com eles pelos cômodos com mais calma. Pedro escolheu onde ficaria a cama. Lucas perguntou sobre a vista da janela. Augusto respondeu tudo sem prometer nada além do que estava pronto para cumprir. Ainda. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Assim, sentiu que aquele lugar já não era apenas uma opção. Após a visita, sentaram em uma lanchonete simples. O cheiro de café forte e pão na chapa criava uma sensação acolhedora. Pedro falava animado. Lucas observava Augusto com atenção. Em um momento mais quieto, perguntou se as coisas boas sempre vinham com dificuldade. Augusto pensou por alguns segundos antes de responder que quase sempre sim. Lucas assentiu, como se aquela resposta confirmasse algo que ele já sentia. De volta à casa abandonada, Augusto começou a retirar objetos que já não faziam sentido. Jogou fora entulhos, limpou cantos esquecidos. Não era uma solução definitiva, mas era um gesto de cuidado. Os meninos ajudaram. Pedro se divertia com a vassoura. Lucas organizava com método. Augusto observava aquela cena simples, sentindo algo se reorganizar dentro dele. Naquela noite, Augusto voltou para casa exausto. Deitou sem ligar a televisão. O silêncio já não parecia confortável, mas também não era insuportável. Pensou nos riscos, nas responsabilidades, nos sacrifícios que ainda viriam. Pensou também na possibilidade real de errar. Pela primeira vez, aceitou essa possibilidade sem medo paralisante. Ao apagar a luz, Augusto teve certeza de uma coisa. A vida que ele conhecia já não existia do mesmo jeito. E, apesar de tudo, isso não lhe causava arrependimento. A adaptação começou a exigir mais do que organização e boa vontade. Augusto percebeu isso logo nos primeiros sinais de desgaste emocional. Lucas passou a ficar mais calado do que o normal em alguns dias, recolhido demais, desenhando sem levantar os olhos. Pedro, em contraste, tornou-se mais inquieto, fazia perguntas repetidas, demonstrava ansiedade sempre que Augusto se atrasava alguns minutos além do habitual. Aquilo mostrou a ele que estabilidade não era apenas um teto, mas também previsibilidade. Augusto decidiu ajustar ainda mais a própria rotina. Passou a sair do trabalho sempre no mesmo horário, mesmo quando isso significava deixar decisões importantes para depois. Começou a avisar quando se atrasaria, mesmo que fosse por poucos minutos. Pequenos gestos que, para ele, pareciam simples, mas que tinham impacto direto no comportamento dos meninos. Com o apoio da assistente social aposentada, ele iniciou o processo de inserção escolar. Visitou novamente a escola pública do bairro, conversou com a direção, apresentou documentos, ouviu orientações. Tudo seguia dentro das regras, sem atalhos. Lucas ouviu em silêncio quando Augusto explicou que em breve teria aulas. Pedro vibrou, fez perguntas sobre uniforme, caderno, recreio. Lucas apenas assentiu, mas naquela noite demorou a dormir. No dia seguinte, Augusto levou Lucas para caminhar sozinho por algumas ruas próximas. Não fez perguntas diretas. Apenas comentou sobre prédios antigos, reformas, mudanças ao longo do tempo. Aos poucos, Lucas falou. Disse que tinha medo de não se sair bem, de não entender as matérias, de chamar atenção. Augusto ouviu sem interromper.
Disse apenas que aprender também era errar e tentar de novo. Não prometeu facilidade. Prometeu presença. Enquanto isso, Pedro começou a demonstrar mais confiança. Passou a ajudar Augusto a organizar compras, a separar roupas, a conferir horários. Aquilo dava a ele um senso de importância visível. Augusto percebeu que cada criança reagia de um jeito diferente ao mesmo processo, e que tratá-los de forma igual não significava tratá-los de forma justa. O trabalho continuava exigente. Um cliente importante pressionava por decisões rápidas. Augusto sentiu a velha tentação de priorizar negócios acima de tudo. Em vez disso, negociou prazos, explicou limites. Algumas portas se fecharam. Outras permaneceram entreabertas. Ele aceitou os custos sem dramatizar. Sabia que cada escolha tinha consequência. Em uma tarde chuvosa, a casa abandonada mostrou de forma clara suas limitações. A água escorreu por uma das paredes, formando poças no chão. Pedro reclamou do frio. Lucas tentou improvisar soluções com panos velhos. Augusto agiu rápido. Levou os dois para sua casa naquela noite. Não como mudança definitiva, mas como necessidade imediata. A casa ampla, antes silenciosa, ganhou sons novos. Passos pequenos, portas abrindo e fechando, vozes ecoando pelos corredores. Pedro ficou encantado com o quarto de hóspedes. Lucas observava tudo com cautela, como se tivesse medo de ultrapassar um limite invisível. Augusto explicou regras simples, mostrou onde estavam toalhas, cobertores, deixou claro que aquilo era temporário. Durante o jantar, comeram juntos à mesa pela primeira vez. O cheiro da comida quente, o som dos talheres, a conversa simples criaram um clima inesperado. Pedro falava animado. Lucas comia em silêncio, mas observava cada detalhe. Augusto percebeu o quanto aquele momento era significativo. À noite, Pedro adormeceu rápido. Lucas demorou mais. Augusto passou pelo quarto e encontrou o menino sentado na cama, olhando pela janela. Sentou ao lado dele. Não disse nada por alguns segundos. Lucas perguntou se aquilo podia acabar de repente. Augusto respondeu com sinceridade controlada. Disse que nem tudo na vida era permanente, mas que ele não fazia promessas vazias. Lucas respirou fundo e deitou. Na manhã seguinte, Augusto acordou cedo e ouviu risadas vindas da cozinha. Pedro mexia em uma caixa de cereal. Lucas tentava organizar tudo. A cena simples fez Augusto parar por alguns segundos, apenas observando. Sentiu um aperto no peito, não de dor, mas de responsabilidade real. Ao levá-los de volta à casa abandonada para buscar algumas coisas, Augusto percebeu o contraste com mais clareza do que antes. Aquele lugar já não comportava o que estavam vivendo. Não falou isso em voz alta. Guardou para si. Naquele dia, ao retornar ao trabalho, Augusto sentiu o cansaço acumulado. Não apenas físico, mas emocional. Ainda assim, havia algo novo sustentando seus passos. Uma certeza silenciosa de que, apesar das dificuldades, ele estava seguindo o único caminho que fazia sentido naquele momento da vida. A presença dos meninos na casa de Augusto, mesmo que temporária, alterou de vez a dinâmica daquele espaço. Ele passou a acordar com sons que nunca fizeram parte de suas manhãs. Passos apressados no corredor, portas abrindo sem cuidado, vozes ainda sonolentas pedindo café. A casa ampla já não parecia um lugar de passagem. Tornou-se um ambiente em adaptação, assim como ele. Augusto ajustou a rotina com mais rigor. Passou a preparar o café da manhã, algo que antes delegava sem pensar. O cheiro de pão na chapa, café fresco e leite quente preenchia a cozinha. Pedro sentava sempre no mesmo lugar, balançando as pernas, fazendo perguntas sobre tudo. Lucas ajudava a arrumar a mesa com cuidado excessivo, como se quisesse provar que merecia estar ali. Nos dias seguintes, Augusto alternou entre levá-los de volta à casa abandonada para buscar o que ainda restava e mantê-los consigo quando o clima ou o horário exigiam. A transição não era simples. Pedro se adaptava rápido, mas Lucas demonstrava sinais claros de conflito interno. Às vezes se fechava, outras vezes reagia com irritação silenciosa. Augusto começou a entender que mudanças, mesmo positivas, despertavam medos antigos. Com a orientação constante da assistente social aposentada, Augusto passou a estruturar melhor as etapas seguintes. Nada era feito às pressas. Conversavam sobre responsabilidades, limites,
rotinas. Ela observava os meninos em diferentes ambientes, anotava comportamentos, fazia perguntas sutis. Augusto ouvia tudo com atenção, mesmo quando as respostas não eram fáceis. A questão escolar voltou à tona com mais força. Augusto organizou materiais, separou documentos, visitou novamente a escola. Levou Lucas e Pedro para conhecer o pátio em um horário tranquilo. O som distante das salas, o cheiro de giz, os murais coloridos causaram reações diferentes. Pedro parecia empolgado. Lucas ficou sério, olhando cada detalhe como se estivesse memorizando rotas de saída. Augusto não pressionou. Apenas explicou como funcionariam os dias, os horários, o que era esperado deles. Reforçou que ninguém exigiria perfeição. Lucas ouviu em silêncio. Pedro fez promessas exageradas que arrancaram um sorriso discreto de Augusto. No trabalho, a situação se manteve tensa. Um novo contrato foi adiado, e rumores começaram a circular. Augusto sentiu o impacto direto em sua reputação. Recebeu convites para conversas formais, questionamentos velados. Ele respondeu com objetividade, mantendo firmeza sem agressividade. Sabia que estava pagando um preço visível, mas aceitava. Em uma tarde, ao voltar mais cedo, encontrou Lucas sentado no chão da sala, cercado de folhas. Desenhava a planta de uma casa. Havia divisões claras, janelas grandes, um quintal imaginário. Augusto sentou no sofá e observou sem interromper. Lucas explicou cada espaço com cuidado, como se estivesse mostrando algo muito importante. Augusto percebeu que aquele desenho dizia mais do que qualquer conversa. Pedro apareceu com um caderno cheio de contas. Mostrou orgulhoso resultados que havia calculado sozinho. Augusto conferiu, corrigiu com paciência, elogiou o esforço. O sorriso de Pedro foi imediato. Lucas observou de longe, absorvendo tudo. À noite, durante o jantar, o clima ficou mais tenso. Lucas se mostrou resistente a uma regra simples sobre horário de dormir. Questionou, respondeu curto. Augusto manteve a calma, explicou novamente. Lucas se calou, mas o olhar demonstrava conflito. Pedro ficou quieto, sentindo o peso do momento. Augusto percebeu que impor limites era tão necessário quanto oferecer cuidado. Mais tarde, Augusto encontrou Lucas sentado no quarto, acordado. Sentou ao lado dele. Falou sobre responsabilidade, sobre convivência, sobre confiança. Não levantou a voz. Não fez discursos longos. Apenas explicou que regras existiam para proteger, não para punir. Lucas ouviu em silêncio. O clima se amenizou, mas o esforço emocional foi evidente. Nos dias seguintes, Augusto percebeu o próprio cansaço aumentar. Havia noites em que deitava tarde, pensando em planilhas e boletins escolares ao mesmo tempo. Ainda assim, acordava cedo. Descobriu limites físicos que ignorara por anos. Em um desses dias, sentiu uma pontada no peito ao subir escadas rapidamente. Parou, respirou fundo, percebeu que precisava cuidar de si também. No fim de semana, levou os meninos para caminhar pelo bairro onde ficava o apartamento que pretendia alugar. Não comentou intenções. Apenas andaram, compraram sorvete, observaram pessoas indo e vindo. Pedro comentava tudo. Lucas observava o entorno com atenção silenciosa. Augusto sentiu que aquele espaço começava a fazer sentido para os três. Ao voltar para casa naquela noite, Augusto sentou na sala escura por alguns minutos. Pensou em tudo que havia mudado em poucos meses. Pensou nos riscos, nos desafios ainda pendentes, nos custos visíveis e invisíveis. Também pensou na sensação nova de pertencimento que começava a surgir, mesmo em meio à incerteza. Ele sabia que nada estava resolvido, mas também sabia que não caminhava mais sozinho. A semana começou com um ritmo diferente. Augusto percebeu logo nas primeiras horas da manhã que algo havia mudado no comportamento dos meninos. Não era algo explícito, mas um tipo de atenção silenciosa. Lucas acordou antes do horário, tomou banho sem ser chamado e ficou sentado à mesa aguardando. Pedro tentou acompanhar, ainda sonolento, mas claramente disposto a não ficar para trás. O caminho até a escola foi feito em silêncio. Augusto observava pelo retrovisor. Lucas mantinha o olhar fixo na janela, atento a cada rua, como se estivesse mapeando possibilidades. Pedro balançava os pés, segurando firme a mochila nova. Quando chegaram, Augusto fez questão de descer com eles.
Conversou rapidamente com a coordenação, reforçou informações, ouviu orientações. Lucas se manteve próximo, atento a cada palavra. Pedro respondeu aos cumprimentos com entusiasmo contido. Depois que os deixou, Augusto voltou ao carro com uma sensação difícil de definir. Orgulho misturado com receio. Não havia garantias, apenas decisões em andamento. No trabalho, a pressão aumentou. Um antigo parceiro solicitou uma reunião inesperada. O tom foi cordial, mas carregado de subtexto. Augusto entendeu que sua imagem estava sendo observada com lupa. Cada escolha fora do padrão despertava suspeitas. Durante a tarde, Augusto recebeu uma ligação da escola. Não houve alarme na voz, apenas um pedido para conversar mais tarde. Ele agradeceu, manteve a postura profissional, mas sentiu o corpo reagir antes da mente. As mãos ficaram frias. Ainda assim, seguiu o dia com disciplina. Ao buscar os meninos, encontrou Pedro animado, falando sobre colegas e atividades. Lucas caminhava ao lado, em silêncio. Quando entraram no carro, Pedro descreveu a aula com detalhes exagerados. Lucas respondeu apenas quando foi perguntado, com frases curtas e objetivas. Augusto não pressionou. Em casa, Lucas se isolou no quarto por um tempo. Pedro espalhou os materiais na mesa da sala, querendo mostrar tudo ao mesmo tempo. Augusto ajudou, explicou, elogiou quando necessário. Percebeu que Pedro buscava aprovação constante, como se temesse perdê-la a qualquer momento. Mais tarde, Augusto chamou Lucas para conversar. Perguntou sobre o dia, sobre as aulas, sobre os colegas. Lucas respondeu com cautela. Não demonstrava rejeição, mas também não se permitia entusiasmo. Augusto entendeu que confiança não se constrói com perguntas diretas. Deixou o assunto seguir outro caminho, falou sobre o trabalho, sobre responsabilidades, sobre escolhas difíceis. Lucas ouviu atento. Nos dias seguintes, a rotina escolar começou a revelar pequenos sinais. Um bilhete elogiando o comportamento de Pedro. Uma observação neutra sobre Lucas, mencionando a atenção excessiva ao ambiente. Nada preocupante, mas tudo anotado. Augusto guardou os papéis em uma pasta separada, como se organizasse provas de algo maior. A assistente social voltou a visitar a casa. Observou interações, fez perguntas. Simples, pediu que os meninos descrevessem a rotina. Pedro falou sem parar. Lucas escolheu as palavras com precisão. Ela anotou, agradeceu, comentou sobre a adaptação gradual. Augusto percebeu que cada visita carregava um peso invisível, como se algo estivesse sendo avaliado além do óbvio. Em uma noite chuvosa, a energia acabou por alguns minutos. A casa ficou em silêncio absoluto. Pedro se aproximou de Augusto sem dizer nada. Lucas permaneceu sentado, mas tenso. Augusto acendeu velas, falou sobre situações parecidas do passado. O clima se acalmou aos poucos. Quando a luz voltou, Pedro riu aliviado. Lucas respirou fundo, como se soltasse algo preso no peito. No trabalho, Augusto recebeu um documento inesperado. Leu com atenção, fechou a porta do escritório, permaneceu sentado por longos minutos. Não comentou com ninguém. Guardou o papel na gaveta inferior da mesa, junto de outros que preferia não revisitar naquele momento. Em casa, naquela mesma noite, Lucas perguntou algo simples enquanto jantavam. Uma pergunta direta, sem rodeios. Augusto respondeu com honestidade, sem promessas exageradas. Pedro observava atento, tentando entender o peso da conversa. O clima ficou sério por alguns segundos, depois seguiu normalmente. Antes de dormir, Augusto caminhou pela casa em silêncio. Conferiu portas, apagou luzes, observou os quartos. Viu Pedro dormindo abraçado ao travesseiro. Lucas estava acordado, olhando para o teto. Os olhos se encontraram por um instante. Não houve palavras. Apenas um reconhecimento silencioso de que algo importante estava em movimento, mesmo sem ser nomeado. O dia amanheceu claro, com uma luz suave entrando pelas janelas da casa. Augusto acordou antes do despertador, algo raro. Ficou alguns minutos deitado, ouvindo os sons familiares daquele novo lar. O leve barulho da respiração de Pedro vindo do quarto ao lado. O caminhar contido de Lucas, que já estava acordado, como quase sempre acontecia. Aquela rotina, construída aos poucos, já não parecia improvisada. Era real. Na cozinha,
Lucas organizava os copos sobre a mesa com cuidado. Pedro apareceu logo depois, ainda com o cabelo bagunçado, perguntando se aquele seria um dia diferente. Augusto respondeu com um sorriso tranquilo. Não havia necessidade de explicações longas. O clima falava por si. O café da manhã foi simples, mas carregado de significado. Risadas discretas, olhares atentos, uma sensação de expectativa silenciosa. Augusto observava os dois e se lembrava de como tudo havia começado naquela casa abandonada, em um cenário de abandono e medo. Agora, ali estavam eles, protegidos, vestidos com roupas limpas, com planos para o dia. A saída de casa teve um ritmo solene. Augusto segurava documentos organizados em uma pasta discreta. Lucas percebeu, mas não perguntou. Pedro apenas segurou a mão de Augusto com força, como fazia sempre que pressentia algo importante. O caminho foi tranquilo. O trânsito parecia colaborar, como se o mundo tivesse decidido não atrapalhar. O prédio onde entraram não era imponente, mas transmitia seriedade. Um lugar onde decisões mudavam destinos. Augusto manteve a postura firme. Lucas caminhava ereto, atento a tudo. Pedro olhava ao redor com curiosidade, mas sem medo. Não havia mais aquele pânico silencioso que antes dominava seus gestos. As horas passaram de forma lenta. Conversas, observações, papéis sendo analisados. Augusto respondeu com clareza, sem tentar parecer perfeito. Falou da casa, da rotina, das dificuldades e dos aprendizados. Lucas foi chamado a falar. Escolheu as palavras com cuidado, mas sem a rigidez de antes. Pedro falou do quarto, da escola, da comida preferida. Disse que gostava de dormir sabendo que alguém estava ali. Quando tudo terminou, não houve anúncio imediato. Apenas orientações finais, agradecimentos e um pedido de aguardar. Augusto assentiu. Já havia aprendido que algumas respostas não chegam no tempo que desejamos. O retorno para casa foi silencioso, mas diferente de outros silêncios. Não havia peso. Havia esperança. Em casa, Augusto preparou o almoço enquanto os meninos se espalhavam pela sala. Lucas ajudou sem ser pedido. Pedro contava histórias desconexas, tentando distrair a própria ansiedade. No meio da tarde, o telefone tocou. Augusto atendeu com calma. Ouviu atentamente. Não interrompeu. Quando desligou, ficou alguns segundos parado, respirando fundo. Lucas percebeu primeiro. Pedro veio logo atrás. Augusto se agachou diante deles. Olhou nos olhos de Lucas, depois nos de Pedro. Falou com a voz firme, mas emocionada. Disse que eles não precisariam mais se preocupar. Que aquela casa era deles. Que aquela família estava completa. Pedro não entendeu tudo de imediato, mas reagiu com um sorriso largo, abraçando Augusto com força. Lucas demorou alguns segundos. O corpo rígido foi cedendo aos poucos, até que ele também se aproximou, envolvendo Augusto em um abraço silencioso, intenso, carregado de tudo que nunca havia sido dito. Naquela noite, a casa parecia maior. O jantar teve risadas altas, comentários espontâneos, histórias repetidas. Augusto observava os dois e sentia algo que jamais havia experimentado. Não era posse, nem obrigação. Era pertencimento. Antes de dormir, Augusto passou pelos quartos como fazia todas as noites. Pedro já dormia profundamente. Lucas ainda estava acordado. Disse boa noite. Lucas respondeu com um olhar sereno e uma frase simples, mas definitiva. Chamou Augusto de pai. Augusto seguiu para o quarto com os olhos marejados, mas o coração em paz. O homem que acreditava que o dinheiro era tudo agora entendia que sua maior riqueza dormia em 2 quartos ao lado. Não havia mais vazio. Apenas futuro. Chegou até o fim? Então escreve futuro nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.